mês de conscientização sobre a leucemia, que está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no país, e a importância da doação de medula óssea. O chefe do setor de hematologia do INCA alertou sobre como prevenir a doença e incentivar o diagnóstico precoce. 11 mil. Esse é o número de novos casos de leucemia todos os anos no país desde 2023. Esse número te preocupa em casa? Te assusta de alguma forma? Para tirar todas as suas dúvidas, a gente trouxe aqui no Jornal do Rio Entrevista Ricardo Bini, chefe do setor de hematologia do INCA. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente desmistificar um pouquinho o que é a leucemia, porque é uma palavra muito escutada hoje em dia, é uma doença que vem crescendo e que se espalha também aqui na sociedade. O que é a leucemia? Quais são os principais sintomas? Sim, quando nós falamos de leucemia, de uma forma mais genérica, a gente, na verdade, está falando de algumas doenças diferentes que têm como primeiro nome leucemia. É uma forma de câncer do sangue, né? E muitas vezes se origina no sistema imunológico, nos gânglios linfáticos, que são conhecidos como ínguas, e também na medula óssea. Então, essas doenças têm, de uma forma mais simplificada, são 4 doenças diferentes. São as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Elas têm algumas diferenças entre si, algumas questões que são comuns também. A gente pode dizer que a incidência de novos casos pode estar aumentando, sim, pode estar. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que o mais importante é que têm sido detectados mais casos pelos recursos que o sistema de saúde acaba dispondo mais do que antigamente, de tal maneira que a gente possa observar a detecção maior dos casos do que propriamente um aumento, vamos dizer assim, da geração de casos. E como tratamento, nós temos radioterapia, quimioterapia e também o transplante de medula óssea, né? Que também vem crescendo aqui no Brasil, tanto o número de doações, de doadores. O que a gente daria esse número, essa crescente de número de doadores e qual a importância? Quem está em casa pode doar? Quais são os requisitos? Sim. Uma coisa importante a gente ressaltar, que transplante de medula óssea não é utilizado para qualquer tipo de leucemia, e mesmo quando o paciente tem uma determinada doença que é tratável com transplante de medula óssea, nem sempre esse tratamento é indicado para para todos os pacientes. Então, tem critérios muito bem definidos. E transplante de medula óssea, nós temos 2 tipos principais. O transplante autólogo, que é aquele em que o doador é o próprio paciente, e o transplante alogênico, em que o doador é uma outra pessoa. Sendo uma outra pessoa, pode ser um transplante de um parente, de um irmão totalmente compatível, ou um parente, tipo o filho doando para o pai ou a mãe o pai doando para o filho. E sempre tem que ter algum fator genético para tudo isso? Sim, sempre há uma avaliação de compatibilidade genética, que pode ser uma compatibilidade maior ou até não completa. E também tem outro tipo de doador, que é o doador, uma pessoa estranha, né, em que a gente recorre a um registro, um banco de doadores, em que tem características que são comparáveis, e esse doador pode ser utilizado mesmo sendo uma pessoa estranha, mesmo sendo aqui no Brasil ou um doador internacional. Quais outros exemplos você pode trazer para a gente da tecnologia, auxiliando aí a ciência também? Quais maiores desafios vocês encontram? Eu posso dizer que, inicialmente, o maior obstáculo não é nem a sofisticação para o diagnóstico. O maior obstáculo é o primeiro acesso para que um paciente com aquelas características compatíveis, com manifestações compatíveis com a doença, possa efetivamente chegar a um médico hematologista que possa fazer o diagnóstico. Nós temos várias questões, principalmente no ambiente público, né, de uma demora para que o paciente, desde a atenção básica, possa
chegar à atenção de um hematologista, em que, a partir essas manifestações que são mais comuns, sejam fadiga, anemia, alteração nos leucócitos, no exame de sangue, o surgimento de gânglios aumentados, né? E a partir dessas manifestações, o paciente possa ter a avaliação de um médico, primeiro um clínico ou um pediatra, né? Na parte mais da atenção primária, até chegar a um hematologista. A partir desse momento, quer dizer, esse é o principal ponto. A maior parte dos diagnósticos são estabelecidos aí. Ou seja, se nós tivermos um acesso mais facilitado nessa fase, o número de diagnósticos aumenta bastante. E o mais importante, a detecção precoce desses casos é muito determinante para a possibilidade até de um tratamento levar à cura. Ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico for estabelecido, melhores são os resultados do tratamento. E essas manifestações, a gente estava falando de fadiga, de anemia também, elas podem ser muito confundidas com reações comuns, né, que a gente tem às vezes de outras doenças, de às vezes até uma gripe de repente, né? Como é que a gente acende um sinal de alerta para também, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas quando pode ser de fato leucemia, a gente tem que procurar um médico? Sim, você tocou um ponto muito importante. Algumas dessas manifestações, elas são comuns a outras doenças. Então, uma infecção viral, a gente vê muito, né, em diversas fases do ano. Outras doenças, que inclusive são crônicas, também podem dar alterações. Mas, como eu falei, essas manifestações, uma avaliação adequada, o exame físico, a história do paciente e um simples hemograma, um simples exame de sangue, que o hemograma é um exame bastante simples, pode dar elementos para que a gente possa, a partir dali, já ter uma diferenciação e prosseguir numa investigação. E aí sim, encaminhamento a um hematologista e toda a sequência de exames que a gente precisa fazer para detectar precocemente. A gente está agora no Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização da leucemia. A gente trouxe um pouquinho aqui nessa entrevista o que é a leucemia, os sintomas, os tratamentos também. Queria muito te agradecer por esse tempo aqui, pela explicação. Se puder deixar algum recado de conscientização para os nossos telespectadores. As leucemias, nós não temos propriamente como minimizar a ocorrência e incidência de leucemias fazendo modificações nos hábitos, tal como acontece em câncer de pulmão, com cessação do tabagismo, ou na detecção precoce do câncer de mama por conta de uma mamografia que é regular. Mas a gente pode dizer que claramente que essas medidas na medicina básica, levando até a avaliação do médico especialista, o hematologista, a detecção precoce é aquilo em que a gente melhor atua na prevenção de casos mais complexos e melhorando muito a probabilidade de levar à cura desses pacientes. É importante que haja uma conscientização da população em que se disponibilizar para ser um doador de medula óssea pode fazer muita diferença, porque por vezes é bem difícil que haja um doador disponível na própria família. E o mais importante, uma vez que se disponibilize para ser um doador, não se limitar a fazer o cadastro. Muito importante de tempos em tempos, renovar as informações daquele cadastro para que, quando de fato for necessário, para que a pessoa seja acessível para a doação. Queria muito te agradecer mais uma vez e agora a gente volta ao estúdio.